moço, meu amigo, ouça uma canção que faço nesta hora. Ela é simples, mas de coração, e uma ajuda te dará agora. Quando ouvires, preste atenção. Ela fala ao seu coração. Consagre sua alma e una a Jesus, pois Ele morreu na cruz por nós, irmãos. As ilusões que o mundo oferece, seu valor aos poucos escurece. A diversão que pensas que te aquece são como areias movediças que não mostra seu perigo. Ainda é tempo de regenerar, ainda é tempo de te acalmar. Ouça com fé esta mensagem amiga, pois a alegria imensa vai te dar. Os conselhos do Santo Irmão Aldo, A paciência da Virgem Maria, o amor de Jesus Cristo é grande, e o amparo da Santa Avó Rosa te ilumina. Olha quem avisa, amigo é, pois num suspiro perderá sua fé. Não demores muito a pensar, pois Jesus quer te salvar. Pois Jesus quer te salvar. Agora, pelo coral, nós ouviremos o hino intitulado O Santo Sucessor.
Obrigado, irmãos. Santo irmão Aldo, nossa alegria. Bem-aventurados são todos que crê nestas palavras preciosas em cujo hino nós ouvimos. Naturalmente, ele é o anjo de Deus entre nós, o último profeta, irmãos. Um santo que Deus, o Pai, com seu divino poder do seu divino Espírito, junto com nossa bendita Mãe Maria Santíssima e a Santa Avó Rosa, formou nesta Santa Igreja Apostólica, cumprindo a gloriosa palavra de nosso Senhor Jesus a respeito de quando Ele disse: haverá um só rebanho e um só pastor. Felizes e bem-aventurados são todos que crê. Infelizmente, de quando em quando, nós percebemos em pessoas que resistem a crer neste Santo poderoso. Mas eu digo, bem-aventurados são todos que crê, porque têm alcançado a sua graça, têm provado o seu amor, têm provado a sua misericórdia e o seu poder na sua vida. Eu tenho certeza que não é somente eu que penso assim, que ajo assim, creio assim, mas também creio que os irmãos, as irmãs, assim também crê. E têm recebido bênçãos preciosas deste santo. Porque eu digo também aos irmãos que nosso Senhor Jesus também acontece a mesma coisa. Bem-aventurados são todos aqueles que crêem no Senhor Jesus. Mas, infelizmente, nós sabemos que nem todos lhes aceitou como Senhor e como Salvador. Mas Ele é o grande Salvador. De quem? Daqueles que crêem nele, daqueles que obedecem os seus ensinamentos. Mesmo assim, irmãos, é estes santos que Jesus formou nesta igreja, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Eles são santos e são poderosos, mas manifesta o seu poder na vida dos que crê, na vida dos que entende e não duvida da sua santidade, da sua perfeição, da sua pureza que recebeu do Espírito de Deus. Por isso eu digo, irmãos, feliz e bem-aventurado aqueles que não duvidam, mas que creem verdadeiramente naquilo que esta Santa Igreja Apostólica prega, em nome de Jesus e do Pai, que é representar o nome sagrado da Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa como Espírito Consolador e do Santo e querido irmão Aldo. Como eu disse quando eu iniciei a reunião, Jesus opera na terra no dia presente através desses três santos e a sua salvação é garantida. Por quê? Porque, irmãos, nós vivemos em um mundo muito conturbado, onde muitos falam em Jesus e até crê na salvação de Jesus, mas acha que a salvação de Jesus, Ele é obrigado a salvar a todos. Ele não é obrigado a salvar a todos. Ele salva aqueles que dão ouvido a Ele.
aquele que crê em Jesus e obedece à sua santa vontade. Por isso, ele prometeu a vinda do outro Consolador e passou toda esta responsabilidade para o Consolador. E ao formar esta Santa Igreja, irmãos, como a Igreja da Salvação, a Igreja de Jesus e do Consolador, ele deu doutrina perfeita e deu uma disciplina de moral elevada. Então cumpre as palavras do Divino Mestre: quem crê será salvo, quem não crê, o que acontece? Né? Se a pessoa não é salva, ele é condenado. Então é necessário crer. Na sequência da nossa reunião, agora eu farei, irmãos, o levantamento das contribuições. Antes de falar sobre o assunto, eu quero fazer a leitura da mensagem do nosso boletim, descrita pelo Conselho Deliberativo da nossa igreja. A mesma traz o título: o dízimo é a base fundamental para o sustento da obra de nossa igreja. Prezados irmãos, o que serve de base e é fundamental para o sustento de nossa igreja, além das ofertas normais, é o dízimo, mas desde que seja constante e mensal. Sendo todos dizimistas, contaremos sempre com recursos e teremos condições de planejarmos e realizarmos com muito mais rapidez os planos que irão trazer um grande avanço na obra desta Santa Igreja Apostólica. Nossa obra tem por finalidade ganhar almas para Deus, doutriná-las e santificá-las para que sejam felizes e abençoadas na sua vida e no seu lar. Entretanto, temos que investir muitos recursos financeiros para alcançarmos estas almas preciosas com a nossa mensagem. Porém, como chegar ante estas pessoas e qual o meio que terão para ouvir a nossa pregação? Temos que ter meios e condições para isto, como programa A Hora Milagrosa, em novas emissoras e via internet. Em novas emissoras e internet, meios rápidos para divulgar a nossa fé, a nossa doutrina, o Santo Consolador e o Santo Supremo Pastor da promessa de Jesus, não só no Brasil, mas também em outros continentes, inclusive em outros idiomas, para facilitar o entendimento. Abertura de novas congregações, inclusive no exterior, e envio de pastores capacitados para levar a nossa mensagem e divulgarem a fé apostólica. Mas, para isso, precisamos dos recursos financeiros, sua oferta e seu dízimo, todos dados como amor e despreendimento. O dízimo foi instituído pelo Senhor Deus ao seu povo, através do santo profeta Moisés, mas muitos séculos antes do profeta, homens santos que amavam a Deus e reconheciam que tudo o que possuíam vinha da parte de Deus, através de suas preciosas bênçãos, já apresentavam ofertas de gratidão pelas dádivas recebidas. O patriarca Jacó, homem muito temente, que amava o Senhor e que reconhecia que tudo o que possuía veio de Deus, e em reconhecimento fez esta promessa ao Senhor Deus nosso Pai: de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei
o dízimo. Observem que ele não foi obrigado a dar o dízimo, mas espontaneamente e em reconhecimento por tudo que Deus fazia em seu favor, resolveu servir-lhe com esta modalidade de oferta, que é o dízimo. O irmão Aldo, como servo de Deus e do Consolador, ao seu tempo nesta terra, com a missão de governar a igreja em nome deles, nos ensinou a melhor maneira de servir ao nosso Pai, a Santa Avó Rosa e a sua igreja, dando-nos belíssimos exemplos de amor e solidariedade, e incentivando a cada um de nós a fazermos sempre o melhor por essa importantíssima obra de salvação, com seu esforço em servir como obreiro valoroso, participando de nossas reuniões, servindo no ministério do coral e colaborando financeiramente com suas ofertas e dízimos, para que a igreja tenha os recursos para continuar sua missão, enquanto Deus assim quiser. Não tenham dúvidas e nem medo, pois quem lhes faz esta promessa de bem-aventurança é a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, em nome de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Colaborem conosco, sejam dizimistas, para o bem da obra de nossa igreja. Se todos fizerem este esforço, com certeza teremos os recursos necessários para a realização e expansão de nossa obra maravilhosa. Que estes santos os abençoe, para que tenham sempre esta fé e este amor por nossa amada Igreja Apostólica. Prezados irmãos e irmãs, realmente nós vemos nesta mensagem um ensinamento que é muito precioso para os filhos de Deus, porque o contribuir para a Igreja Apostólica é demonstrar o nosso amor. Nós sabemos que nós estamos atravessando uma crise, né? Uma crise, e que o dinheiro não está fácil, mas nós temos que agir com o coração. Nós precisamos agir com o coração, porque eu digo aos irmãos e irmãs que as nossas ofertas, ela não pode diminuir, porque ninguém é obrigado a dar para a igreja. Por isso, em uma reunião, um dá um tanto, na outra dá outro tanto, e tem umas que não dá nada, e tem outras pessoas que nem têm costume de fazê-la. Notem que isso é difícil, porque aquilo que a igreja tem para pagar, queira ou não queira, cai aquele total. E a direção da igreja precisa ter um controle, né, do que entra, para que eles possam fazer os investimentos os quais a igreja necessita para alavancar a sua obra, da expansão, né, que nós temos, como por exemplo, quantos pedidos de abertura de reuniões em muitos lugares e não podemos. Também pessoas pedem programa Hora Milagrosa em certas reuniões, mas a igreja não pode, porque muitas vezes para pagar o que nós temos já é apertado. Se contratar mais emissora, não vai pagar. Então tudo isso a gente vai colocando, né, na mente, para fazermos um raciocínio e ver que todos nós precisamos, com muito amor, fidelidade, com muita abnegação, entender que as nossas contribuições é de fundamental importância
para a igreja, assim como também a nossa fé e a nossa obediência, porque para produzir bons frutos, precisa ser boas árvores, né? Se for uma árvore mal, não produz frutos bons. Então esse amor vai partir do verdadeiro, ou seja, do coração dos verdadeiros. Então é necessário todos entender que nós estamos lutando para o nosso bem, para a nossa salvação, irmãos, e para a salvação do nosso semelhante. Como eu disse aos irmãos, não adianta nada a pessoa crer que será salvo, mas não está fazendo nada em prol dessa salvação. Não obedece à disciplina, não obedece à doutrina, vivem como quer, e ainda diz assim: quem manda em mim é eu mesmo, acabou. E naquele dia, que queira ou não queira, nós vamos estar diante do Senhor, e vamos receber aquilo que nós plantamos na nossa vida, na vida desse corpo. Quem merecer terá, quem não merecer não terá. Então eu aconselho, como pastor desta Santa Igreja Apostólica, que o apostólico ele é filho de Deus, porque esta doutrina e disciplina, elas formam filhos para Deus. É necessário crer e obedecer, daí ter um coração convertido, ter um coração generoso, ter um coração bom, e desse coração nasce o amor, e o amor nasce o entendimento, a sabedoria, e tendo esta sabedoria e este amor, terá o entendimento que é necessário fazer, ajudar esta igreja também financeiramente falando, porque existem muitas outras almas que ainda está lá fora, que Jesus e a Santa Avó Rosa, que o nosso Santo Irmão Aldo precisa salvá-los. Mas para isso, eles precisam de nós, que ajudamos para que eles possam chegar lá, através de uma mensagem, quer seja pelo rádio, quer seja pelas nossas reuniões. Deixo em seu coração este apelo em nome do Santo Irmão Aldo, apelo do Conselho Deliberativo desta igreja, que hoje diante desta igreja está cumprindo uma missão terrena, material do Santo Irmão Aldo. Nós precisamos respeitá-los muito. Nós precisamos respeitar o Conselho Deliberativo da igreja, porque eu digo para os irmãos, onde tem ordem, as coisas evoluem e progridem. Onde não tem ordem, há desordem. E aí nada vai para frente, mas é um retrocesso. Então nós precisamos entender que eles foram eleitos por nós, ministério da igreja, que o elegemos para estar no lugar daquele que tinha duas missões nesta igreja. Uma missão material, que é cuidar desta parte, e por 44 anos ele fez, e a outra parte é espiritual. Por isso, desde que, ainda vivendo nesta terra, nós já dizíamos, o anjo de Deus entre nós, porque muitas vezes nós dormindo, ele via, como muitos testemunhos foram comprovados, da pessoa chegar lá e ele dizer, eu vi, eu estava lá perto de você. Então, irmãos, ficou mais do que provado que o Santo Irmão Aldo, já na vida do seu corpo, era um anjo de Deus poderoso, para nos ajudar. E hoje, em espírito e verdade, ele faz isto com muita perfeição, justiça e muita misericórdia também. Então, irmãos, crê nisto e faça a sua parte. Vamos fazer a nossa parte.
zelando por esta igreja, zelando pelo nosso próximo, aos outros, para que haja realmente união, para que haja perfeição, para que Deus, o nosso Pai, Jesus, nosso Senhor, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo e a Virgem Maria, se alegra todos os dias em nos contemplar. Amém. Peço que curvem sua cabeça, eu vou fazer uma oração consagrando as contribuições. Bendita e Santa Avó Rosa, nosso poderoso Espírito Consolador, neste momento, teus filhos, tuas filhas, irão lançar na salva de tua Santa Igreja suas contribuições para ajudar na manutenção desta gloriosa obra de Deus na terra. E eu peço tuas bênçãos para todos eles, que a Senhora abençoe o seu lar, a sua família, abençoa, portanto, o seu trabalho, livrando-os de todo o perigo e de todo o mal, e também de prejuízos, para que eles tenham suficientemente tudo quanto se faz necessário para a manutenção da sua vida, e que também possam ajudar muito esta Santa Igreja Apostólica, porque a vida material, a vida financeira da igreja é o seu povo, que com grande compreensão e amor dá as suas ofertas, os seus dízimos, para a manutenção deste trabalho glorioso de salvação na terra. Por tudo, nós te agradecemos, louvamos e glorificamos o teu santo nome e declaro essas ofertas consagradas para a expansão desta obra na terra. Amém. Na sequência, as nossas irmãs diaconisas passarão com as salvas e todos terão a oportunidade de dar as suas ofertas sentados em seus lugares. E quando elas passarem aqui na orquestra, após, ouviremos o hino orquestrado intitulado Um Dia em Minha Vida.
Na sequência, eu farei, portanto, a leitura de um depoimento de fé. Nossa irmã Eva Munhoz Garcia, residente em Presidente Venceslau, São Paulo, assim nos escreveu em 6 de abril de 2018. Em abril de 2017, fui diagnosticada com um câncer na bexiga. Clamei pela bênção poderosa da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e indo a um especialista, fiz a cirurgia e o médico ficou admirado com o sucesso da operação, pois ele conseguiu tirar todo o câncer e após os exames, para surpresa de todos, não precisei passar por sessões de quimioterapia. E graças às bênçãos desses santos, estou curada. Minha filha, Anelice, estava com endometriose no ovário. Ela precisaria passar por cirurgia, mas confiando no poder da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, a doença foi controlada e hoje já faz 5 anos que ela está curada. Meu neto, Luiz, que é especial, em um descuido, tomou um pouco do produto químico de limpeza chamado brilho alumínio, achando que fosse refrigerante. Demos água ungida para beber e passamos em sua cabeça. Confiando no poder de nossos santos, nada de grave veio a lhes acontecer. Agradeço de coração a Jesus nosso Senhor, a Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, por tudo o que fazem pela minha família. Tenho 75 anos e frequento a congregação de Presidente Venceslau, São Paulo. Assinado Eva Munhoz Garcia. E na sequência, ouviremos pelo coro o hino intitulado Gozamos Sua Paz.
Temos a sua graça todos os dias. Isto é uma grande verdade, ninguém pode duvidar nesta graça que vem de Deus, que vem dos céus, por meio destes santos poderosos, Jesus, Virgem Maria Santíssima, Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo. Pode ter, irmãos, muita fé, muita confiança, tem a sua vida baseada com os ensinamentos que esta igreja tem nos proporcionado. Obedece direitinho e faça prova desse grande poder. Do outro lado, eu também digo que aqueles que assim não vivem, está perdendo, ou seja, desperdiçando o seu tempo, desperdiçando uma oportunidade imensa de ter um livramento nas horas difíceis desta vida. Ora esta, irmãos, que todos os momentos nós estamos expostos a isto. O mundo tem tantas lutas, dificuldades, tanta maldade, e a última e única esperança é Deus, é o reino dos céus. Isso nós sabemos porque Jesus assim nos ensinou. Nos dias presentes, eu digo nos dias presentes porque é no nosso tempo, a Santa Avó Rosa viveu agora, nos nossos dias, né? Até 1976, ainda existia no seu corpo físico na terra, e ela enfrentou todas as lutas e venceu, e nos ensinou, assim como Jesus, que não existe outra forma melhor da gente se livrar dos intempéries deste mundo, da maldade que existe, se não for pela graça dos céus. Assim como também o nosso santo irmão Aldo, durante 44 anos, ele nos ensinou esta verdade. E os apóstolos do passado, nas suas cartas,
nos seus sermões, nas Sagradas Escrituras, quanto eles nos ensinam isto. Os profetas já no tempo passado, né? Então, irmãos, nos dias presentes, Deus deu uma nova oportunidade, mas uma oportunidade sem nada de falsidade. Eu sempre costumo dizer que as pessoas que estão aqui e não valorizam o que tem, ele é falso consigo mesmo. Além de ele ser falso com Deus, ele é falso consigo mesmo. Por que ele é falso consigo mesmo? Por que o pastor fala isso? Porque está perdendo a oportunidade. Tem condições de ter tudo ao seu dispor, mas irmãos e irmãs, a desobediência às normas, aos preceitos de ensinos que Deus nos tem dado, a desobediência faz uma separação entre a nossa necessidade e a graça, onde há uma separação e a graça não cobre, e ele continua sempre na necessidade, ele continua sempre, de uma forma ou de outra, descoberto desta graça. E quando vem os temporais do maligno, facilmente ele é derrotado. Foi por isso que Jesus, na sua parábola, ele ensinou que todos os que guardam as suas palavras e colocam em prática na sua vida, é comparado a um homem que edificou a sua casa em rochas, onde veio temporal, vento e chuva forte, e a casa permaneceu em pé e não se desmoronou. E aquelas pessoas que ouvem, mas com insensatez vive, porque não valoriza os ensinamentos que Deus, através de seus santos, tem dado. Ele comparou semelhante a um homem insensato, que ao invés de construir a sua casa com alicerce, ele pegou e edificou a sua casa sobre uma areia movediça. Daí começou a chover, começou a ventar, e a água foi tirando a areia. Quando pensou que não, a mesma rachou e desabou. E a sua ruína foi imensa, foi muito grande. Olha, irmãos, isso foi palavra de Jesus, e confirmada pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Então é necessário que nós saibamos compreender, para aproveitar as oportunidades tão maravilhosas que Deus nos deu. Porque muitas vezes o tempo passa e nós nada conseguimos, e aí chega o dia de nós partirmos, né? Porque ninguém está aqui eternamente, ninguém veio para cá para ficar eternamente. Os dias passam tão rápido, quando pensa que não, a pessoa nasce e já passou a sua vida e ele já foi embora. E se ele não fez nada? Onde vai parar o seu espírito, a sua alma? Embora nós vivemos em um mundo em que muitas pessoas não acreditam na pessoa espiritual que ele é. Ele acha que do jeito que é um outro animal, é também o ser humano, que a hora que morre tudo acaba. Existe muitas pessoas assim. Eu não sei se na igreja existe pessoas que pensam assim. Eu acho que não, de maneira nenhuma. Não pode, né? Mas lá fora existe muita gente que pensa assim. Mas nós não podemos pensar assim. Nós somos material, temos este corpo material, que cumpre aquela palavra de Jesus quando ele disse: quem crê em mim não morre, e mesmo que esteja morto, viverá. Se a pessoa viver no pecado,
ele é considerado morto para Deus, para Jesus. Após ele começar a crer com sabedoria em Jesus e no Consolador, ele recebe a vida e terá com abundância e eternamente. Então cumpre a palavra de Jesus: quem crê em mim não morre, e mesmo que estiver morto, viverá. Ele não falou a respeito da morte física, ele falou a respeito da morte espiritual, porque quem está coberto de pecado não tem vida no espírito. Então é preciso crer em Jesus e obedecer os seus ensinamentos, que é o ensinamento do Consolador. A partir do momento que ele crê e obedecer, ele passa a ter vida e terá com abundância. Vamos, irmãos, à nossa mensagem. Por que deve respeitar as reuniões de nossa igreja? Devemos respeitar e dar muito valor às nossas reuniões, porque são consagradas e dedicadas à obra de Deus, de seu Filho Jesus, nosso Senhor, e do Consolador. A igreja é o reino dos céus entre nós. As nossas reuniões são sagradas, pois o Espírito de Deus habita em nosso meio. Em todas as reuniões de nossa igreja, tanto na sede como nas congregações, recebemos a presença de grandes santos, como o santo irmão Aldo nos ensinou. É por esse motivo que sempre lhes pedimos que respeitem as nossas reuniões e o ambiente da igreja, pois ela é o templo de Deus e do Consolador. Sejam tementes e obedientes a Santa Avó Rosa e ao santo irmão Aldo. Aceitem este pedido, porque é para a sua consagração e sua santificação. A grande maioria de nossa igreja está indo bem quanto à sua vida espiritual e sua santificação, pois estão recebendo com amor nossas mensagens, ensinos e conselhos. Porém, ainda há irmãos e irmãs que não estão dando o devido valor às nossas reuniões, se apresentando fora da disciplina e não tendo a reverência e devoção diante da presença de nossos santos. Lembrem-se, a sua obediência é muito importante e deve ser constante onde estiverem, para receberem maior proteção, virtudes e ajuda constante do reino dos céus. A Santa Avó Rosa e o santo irmão Aldo têm realizado milagres importantes na vida do nosso povo fiel e obediente, curas que têm causado admiração e o restabelecimento de irmãos e de pessoas não apostólicas que creram, confiaram e hoje gozam perfeita saúde. Os perigos de acidentes são constantes em todos os lugares, mas o nosso povo e seus familiares têm sido abençoados, salvos e livres dos perigos e dificuldades. Por isso, prezados irmãos, é de grande valor a nossa obediência e o vosso respeito às nossas reuniões. Continue se esforçando em obedecer e viver sempre em paz e em união, para gozarem de toda a proteção celestial, do amparo de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do santo irmão Aldo, em vosso favor. Se bem, é bem claro, prezados irmãos e irmãs, e não tem dúvida, não há dúvida sobre isto, que realmente a obediência, como eu tenho falado mesmo antes de ler a mensagem para os irmãos, a obediência nos leva a ter comunhão com Deus, com o Espírito de Deus, e do Espírito de Deus emana todo o poder, toda a graça, tudo que Jesus
tudo que a Santa Vó Rosa, Maria Santíssima, o Santo Irmão Aldo possui de poder é vindo do Espírito Santo de Deus. Então, este Espírito é puríssimo e ele não entra em comunhão com as trevas. O pecado, prezados irmãos e irmãs, são trevas. E o que é pecado? Toda desobediência é pecado. Se nós temos na nossa mão um estatuto, a disciplina da igreja, deixada pela Santa Vó Rosa, aquilo que Jesus editou nesta igreja por intermédio da Santa Vó Rosa, é um estatuto para nós. E tudo que está fora daquele estatuto ou desse estatuto, ele é pecado. Por isso, com amor e abnegação, nós apostólicos, homens e mulheres, moços e moças, nós precisamos, com muito amor, aceitar tudo que a Santa Vó Rosa nos deu, guardar profundamente no nosso coração, ter um zelo muito maior do que nós ir lá na agência e tirar um carro novo, um carro zero, um carro caríssimo. Quem não tem cuidado com um capital desse? Eu acredito que todos que possuem têm esse cuidado. Agora, esta graça dos céus, que foi nos dado por Jesus através da Santa Vó Rosa, que é a nossa disciplina, na vestimenta, quer seja das mulheres como dos homens, porte de cabelos, a forma de nós andarmos, como, igual tem muitas que tiram sobrancelhas, pintam e faz tanta coisa, isso é muito pecado. Por quê? Porque não está no estatuto, não está nas ordens que Jesus nos deu. Agora, por não estar, por causar pecado, ela tira o elo de ligação com o Espírito de Deus. E quando nós perdemos esta ligação, esta comunhão com o Espírito de Deus, que é mesmo que falar do Consolador, então nós ficamos expostos ao mal. E aí as coisas acontecem, porque esse mundo é cheio de maldade. Ela vem sobre todos, mas aquele que está protegido é guardado. O que está protegido é guardado. Agora, o que não está protegido, ele fica desguardado. E sendo assim, irmãos, é por isso que o apóstolo São Paulo diz, é por isso que ainda há muitos doentes e outros que morrem logo. Porque ele fala no sentido espiritual. Então nós precisamos entender que a obediência às normas que Jesus, através da Santa Vó Rosa, nos deu nesta igreja, é uma fonte de vida, é uma riqueza imensurável, coisa que todos querem ter, mas para ter, precisa obedecer. Ela não custa um centavo, ela só custa a nossa obediência. Por isso que o hino diz, em troca deste amor, pede somente obediência, santidade e amor. Então notem, prezados irmãos, que esta igreja tem uma riqueza imensa. Eu disse, quando iniciei a reunião, que nós precisamos amarmos uns aos outros e também crer naqueles que foram eleitos para conduzir a igreja. E disse também que a união faz a força e a desunião esparrama, e aonde tem um grupo que cada um puxa para um lado, não chega em lugar nenhum. Quando o nosso santo irmão Aldo, durante todo o tempo ele pedia a união do povo, ele pedia por causa disso, irmãos. E nós precisamos
guardar em nosso coração as palavras do santo irmão Aldo e se unir no sentido da vida, no sentido do progresso, no sentido de ganhar almas para Jesus, para Santa Rosa, para o reino dos céus. A igreja, eu também digo, é o nosso lar, é a nossa casa, mas ninguém, absolutamente ninguém pode dizer assim: só eu faço. Não é assim. Nós precisamos colaborar, nós precisamos nos agrupar no sentido do amor, da obediência, no sentido do bem, e falar assim, em nome do santo irmão Aldo, vamos fazer o de melhor, né? Fazendo assim, eu tenho certeza que ele e o santo irmão Aldo estão junto e as coisas progridem, as coisas vão para frente. Agora, onde existe grupo dividido, que um quer fazer de um jeito, outro quer fazer de outro, outro diz assim, se ele fazer para mim é desaforo. Olha que tristeza, isso é uma tristeza, não é bom, de maneira nenhuma. Eu sempre, irmão, agi assim. Na minha congregação eu enfrentei também muitas vezes algumas lutas, mas sempre quando isso acontece eu tenho agido assim, eu fico quieto. Se for para mim falar uma coisa desnecessária, fazer uma coisa para entristecer coração, é muito melhor eu ficar quieto. Vamos ter paciência. Primeiro, quando nós tínhamos o santo irmão Aldo pessoalmente, nós buscávamos nele: irmão Aldo, como nós fazer isto? E ele aconselhava. Hoje, prezados irmãos e irmãs, nós não temos ele pessoalmente, ele está aqui conosco, ele contempla cada um de nós com aquele olhar lindo dele, maravilhoso, que transmite bênçãos. Ele está nos vendo, mas nós não vemos ele, e nem ouvimos dele. Então, quem está no lugar dele para determinar as coisas na igreja? É o conselho deliberativo. Então, nunca nós podemos fazer nada sem ter autorização, ou mesmo uma conversa com eles, porque o carro não pode andar na frente dos bois. Nós precisamos estar cada um no seu lugar, e depois promover a paz, promover o amor, promover a união, trabalhar junto. Vamos fazer tal coisa? Vamos fazer tal coisa? Vamos. Ah, mas eu não concordo com isso. Vê com a direção, se eles mandarem, nós vamos fazer e acabou. Isso é muito maravilhoso para ter progresso na nossa vida, na nossa igreja e em todo o segmento. A doutrina e disciplina da Igreja Apostólica. Estimados irmãos e irmãs apostólicos, todos os que amam a nossa igreja e têm fé viva em seus corações, aceitam com naturalidade a doutrina e disciplina que nos foram legadas por Jesus através da Santa Rosa e do Santo Irmão Aldo. Nosso Santo Primaz muito zelou deste alicerce e incentivou a todos para que fossem cumpridores destas leis apostólicas. Vamos relembrar alguns dos seus ensinos preciosos. A disciplina da igreja em nada foi modificada, porque nos foi concedida pela Santa Rosa em nome de Jesus e do Pai. Todavia, alguns estão desviando do caminho e praticando a desobediência. A igreja e suas orientações sobre a maneira de viver e de se portar devem ser observada, respeitada e obedecida pelos fiéis apostólicos, tanto na igreja como em seu lar e na sociedade em que vivemos,
tudo quanto foi considerado inconveniente para o nosso povo permanece inalterado. Quer dizer, tudo aquilo que é prejudicial para a nossa salvação, prejudicial para a nossa consagração e santificação, prossegue inalterado, né? Não foi liberado. Nada que Jesus nos deu através da Santa Voz Rosa foi liberado. Porque não pode liberar, irmãos. Não pode liberar porque a Igreja Apostólica, ela existe para salvar, não é para enganar. Quando nós pedimos a contribuição, nós não colocamos como objetivo da Igreja Apostólica, como parte fundamental, o dinheiro, não, de maneira nenhuma. Nós pedimos as contribuições para a manutenção do trabalho da igreja. É só para isso. A igreja não tem amor pelo dinheiro, achando que é o patrimônio primordial. Não. A igreja tem como patrimônio primordial a pessoa. A pessoa. Nós, os irmãos, a irmandade é patrimônio primordial da Igreja Apostólica, porque é um rebanho de Jesus, onde Jesus e a Santa Voz Rosa estão rebanhando este povo para dar a verdadeira salvação. Não é somente falar em Jesus e na salvação e não ter verdadeiramente. Isso é muito importante a gente pensar e raciocinar e valorizar, porque a igreja precisa doutrinar para que as pessoas se santifiquem, se consagrem e mereçam verdadeiramente a salvação de Jesus. Porque se somente falar em Jesus e na sua salvação, mas nada fazer, então eu digo que está enganando a si próprio. Porque no dia do último juízo não vai ver esta salvação, porque falou em Jesus e viveu erradamente, viveu praticando mal para o seu irmão, para o seu colega, para qualquer outro ser que é o nosso próximo. Então Jesus, a Santa Voz Rosa, o Santo Irmão Aldo, o nosso Deus não quer isto, mas Ele quer nos doutrinar e ensinar para que a salvação de Jesus seja uma realidade. O uso de roupas extravagantes, fora da medida do padrão apostólico, transparentes, justas, decotadas, o uso de pintura e maquiagem não fazem parte da forma disciplinada que nossas irmãs devem se apresentar, pois promove a cobiça e perdem a beleza natural da criação divina. Da mesma forma, nossos irmãos homens precisam observar seus trajes moderados, cabelos em cortes normais, costeletas e barbas totalmente aparadas. Muito cuidado com modas ou tendências que procuram interferir na vida e no trajar dos filhos de Deus. O namoro e o noivado é uma fase importante da juventude e do planejamento de um casamento, pois permite que se conheçam melhor e preparem os passos do futuro de um lar e da família. Quer dizer, conhecer não é como existe lá no mundo, que quando fala de conhecer o rapaz e a moça, é já unir antes do casamento. Não é isso de maneira nenhuma. Conhecer a forma de uma família, da outra família, o sistema que tem a moça, o sistema que tem o rapaz, e assim, e fazer num conjunto de entendimento, no sentido de quando chegar o momento do casamento, já estão se adaptados sobre as formas de ser, e assim podem formar um lar sem problemas, porque se conheceram. Muito cuidado com o que vem na internet,
precisam ser sábios e colocar a doutrina e disciplina em prática, para saberem discernir o que é bom e útil para o seu desenvolvimento e aprendizado, e o que denigre a moral e os costumes, pois contamina a alma, ilude e engana e principalmente os afasta de Deus. Atenção especial com as redes sociais, cuidado com a exposição da sua vida, seus costumes, pertences e documentos, pois podem se tornarem públicos a pessoa oportunista e maldosa que ficam buscando ocasiões para enganar e promover a discórdia. Também no trabalho da igreja e do coral, tudo deve ser realizado com amor, boa vontade e respeito, conforme a Santa Avó Rosa nos ensinou. Seja consagrado e obediente como filho de Deus em um tabernáculo santo para receber as virtudes e participar da paz dos santos e anjos que têm a permissão do Pai Celestial para conosco estar. As reuniões devem ser silenciosas. Está vendo barulho, né? Criança. Sem movimentações desnecessárias, com atenção a todos os atos da mesma e principalmente a mensagem que edifica e fortalece a nossa fé. Procurem desligar os aparelhos celulares para evitar interferências desnecessárias e desvio de atenção. Não tragam brinquedos para as crianças em nossas reuniões. Isto tira a atenção delas e também de outras pessoas. Mais uma vez, afirmamos que nossa igreja precisa ser respeitada com relação à doutrina e disciplina por todos os irmãos, sendo exemplos aos mais novos na fé e principalmente para esta humanidade tão carente de paz e de amor. Vamos conservar em nossa alma este tesouro que Jesus nos deu, a liberdade ampla e ilimitada do mundo pode parecer boa aos olhos de muitos, mas fere a moral da santa doutrina, assim como a disciplina justa e sensata não tira a liberdade dentro dos limites estabelecidos por Deus, mas evita os excessos, a iniquidade